Olá, pessoal. Essa aqui é uma gravação da aula referente ao dia letivo de 11/3/2023, ou seja, um sábado letivo. Então, estou passando ela de forma remota, gravada, passar uma aula curta e atividade para que vocês. Então, nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre um tipo string, né? String é uma classe, no Java, e falar sobre também tipo constante. Vou aproveitar para falar sobre tipo constante também nesta aula. Então, o material de apoio está aqui na sua aula 7, no Moodle, tá? E está aqui o material de apoio, vou abrir e a gente vai começar essa gravação dessa aula. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, com relação a string, né? String é uma classe, é uma das classes mais utilizadas no Java, popularmente, e é a classe onde guardamos textos, palavras, nós usamos essa classe. Em resumo, as strings correspondem a uma sequência ou cadeia de caracteres ASCII, delimitado por aspas duplas, que são armazenadas em uma instância da classe string. Ou seja, tudo que você digita entre aspas duplas, na verdade, é um objeto do tipo string. Se você pegar e digitar uma literal em aspas duplas, significa que você está criando um objeto do tipo string. Por exemplo, é o que acontece aqui, ó, quando você vem aqui, eu vou criar um arquivo aqui no Java, né? Uma minha ideia para alguém.java, né? Vou criar aqui a classe, né? Class prog1, me deu um branco aqui. Public, vamos lá. Public class prog1. Abre e fecha aspas, vou criar um método main, tá aqui, criei, né? Então, quando você faz isso aqui, ó, sold, né? E digita ali, olá mundo, tudo que existe entre aspas duplas é objeto. Então, significa que isso aqui é um objeto tipo string, né? Quando o objeto é escrito diretamente do texto, nós chamamos de literal. Mas isso aqui é um objeto do tipo string. Ele cria implicitamente um objeto. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Ele cria implicitamente um objeto do tipo string para mim, né? Já que tudo que tem, toda literal que estiver em aspas duplas, que você digitar diretamente no texto, é um objeto tipo string. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ó. Então, toda sequência de caracteres entre aspas duplas é um objeto tipo string. Lembre-se para que você não confunda com o tipo char. Por exemplo, o que é um tipo char? Seria isso aqui, ó, char, x, recebe, por exemplo, A. Veja que eu utilizei aspas simples. Então, isso aqui é um tipo char. Isso aqui é um tipo string. Char é um tipo primitivo. String é um tipo objeto. Tá? Então, todas as literais, todas as strings literais, mais uma vez, o que é literal? É quando você digita diretamente o dado dentro do código. Então, isso aqui é uma literal, e o sistema trata automaticamente como tipo char. Então, isso aqui é uma string, o sistema trata automaticamente do tipo string, ou seja, quando você digita literal, né, diretamente no código, ele trata como um tipo de dado. Então, eu já falei para vocês em outras aulas, né? Por exemplo, se você digitar o número 1, né, somente o número 1, por exemplo, 1 é maior que 2 é maior que 3 do que 4, né? Tem 4. Então, quando eu faço isso aqui é literal, isso aqui é literal, né? E essa literal já vai estar tendo como do tipo inteiro, né? Se eu digitar isso aqui, ó, 4.2, 3, né? O Java vai tratar isso aqui como tipo double. Se eu digitar alguma coisa entre aspas simples, o Java vai tratar como tipo char. Se eu digitar alguma coisa entre aspas duplas, o Java trata como tipo string, né? Já falei isso para vocês em outras aulas. Então, vamos lá. Strings são, por natureza, constante. Significa que seu conteúdo não pode ser mudado. Todas as vezes que aparentemente se muda o conteúdo de uma variável do tipo string, na verdade está se criando, escrito errado aqui, né? Um novo objeto do tipo string na memória. O objeto antigo deixou de ser referenciado, portanto, ele estará sujeito a ser retirado da memória pelo garbage collector. Aqui só um exemplo, né? Como você criou esse objeto aqui, ó, ele cria um objeto, né, implicitamente ele vai criar esse objeto e esse objeto não vai ser mais referenciado. Então, esse aqui é um tipo de objeto que cabe ao coletor de lixo do Java, chamado Garbage Collector, né, já que todo objeto é criado no heap, na área de memória heap, então esse objeto ele pode ser um protenso candidato, né, a ser retirado da memória pelo Garbage Collector, já que é um objeto que não está mais sendo referenciado.
É possível criar um constante de primitivo utilizando a palavra reservada final na declaração de uma variável. Nesse caso, seu conteúdo não poderá ser alterado. Então, veja aqui, ó, se eu pegar e colocar aqui, tanto para a variável local como para tipo atributo, eu posso fazer isso, que é fazer um processo de... O telefone está tocando. Que é fazer um processo do tipo, por exemplo, ó, final int recebe 2. Por você utilizar essa anti-x, né? X não, Z, recebe 2. Quando eu faço um processo desse aqui, eu estou criando uma variável, né, que não pode, que já foi inicializada e ela não é para ser alterada, né, dentro desse processo. Eu não consigo alterar, porque eu estou falando que ela é constante. Por que eu estou falando que ela é constante? Por causa da palavra reservada final. Então, nesse caso aqui, se eu pegar e fizer isso aqui, ó, Z recebe 5, né? Quando eu faço isso aqui, ó, aparentemente não deu erro. Não, a minha ideia aqui não está me acusando erro. Mas se eu tentar compilar esse código, vamos lá, compilar esse código aqui. Eu não abri minha ideia, mas vamos lá, terminal e o terminal. Então, se eu vim aqui, ó, javac, prog1.java. Prog1.java. Aí eu não tô no... Acontece muito com isso aqui com você, né? Opa, estou no local onde não está meu arquivo fonte. Ele me dá essa mensagem. Então, vou ver onde é que eu estou. Eu estou em sábado letivo, né? E meu código não está aqui dentro, ó. Ele está aqui dentro da variável código. Agora ele está lá dentro. Vamos lá, javac prog1.java. E ele compilou e me deu um erro aqui, ó. Ele está falando para mim aqui na minha linha 7, que é esta linha aqui, ó. Ele errou aqui não, ele está referenciando a linha 7, ó. Você está tentando fazer isso aqui na linha 8, ó, que é isso aqui, mas a linha 7, você está falando que não posso atribuir valor para a variável do tipo final, porque ele é uma constante. Olha, ele está me dando erro por causa disso. Eu já falei que essa variável não é para ser alterado o seu conteúdo, e aqui embaixo eu tento alterar o seu conteúdo. Aí por isso que ele está me dando erro, né, dentro desse processo. Ele está me dando erro por causa disso, e aí, pessoal, deixa eu responder bem aqui. E aí ele está falando o que para mim? Que você não pode alterar. Por que se cria uma variável do tipo constante? Porque às vezes um código que tem centenas, milhares de linhas, você cria uma variável e você não quer que ela seja alterada. Então você quer que o sistema lembre para você que se você por acaso tentar alterar essa variável, ele te dá esse tipo de erro. Então esse é um exemplo de você criar uma constante. Tá? O tipo objeto, o tipo string, ó, tanto aqui que se eu tirar aqui ó, a palavra final, ele não vai me dar mais problema nenhum. Ó. Salvei, vou compilar novamente, ó, ele não me deu mais erro. Ó. O prompt de comando apresentou, ele gerou meu ponto class aqui, ó, tá vendo? Então, toda variável do tipo primitivo, né, eu posso falar que ela é constante usando a palavra reservada final. Aqui eu estou criando ela como variável local, né? Mas eu posso criá-la como atributo, se eu criasse ela aqui, né? Tanto faz eu criar, eu posso usar a palavra reservada final para cá, para variável local, ou para atributo, e eu vou ter o mesmo efeito. Um exemplo famoso de variável que é do tipo final, que é uma constante, é o pi, né? Do que você aprendeu na matemática, né? Ele é uma constante que não pode ser alterada, né? Por exemplo. Então, essa aqui é a parte da constante. Vou voltar aqui para a apresentação, só para a gente seguir a questão da apresentação, né? Então, é possível criar constante de tipos primitivos utilizando a palavra reservada final na declaração de uma variável. Nesse caso, seu conteúdo não poderá ser alterado. E aqui eu estou falando para você que existem duas formas de criação de variável do tipo string, usando a palavra reservada new para criar um objeto ou simplesmente usando o sinal de atribuição. Então, aqui eu te dei um exemplo de criar uma variável, uma string, né? No caso, onde eu vou criar um objeto, dentro desse objeto, ele vai existir um atributo, e nesse atributo eu vou guardar essa informação aqui, que no caso eu estou colocando entre parênteses, nessa sequência de caracteres, né? E eu estou mostrando, eu criei, depois eu peço para imprimir o conteúdo dele. Então, olha só, vou fazer isso aqui, vou voltar lá para o código, né? E eu vou fazer isso aqui, tá? Do jeito que está lá, string A,
recebe new string, né, e coloca aqui, entre parênteses, a palavra, o texto que eu quero, teste. Né, e depois, se eu pedir para imprimir, ó, salt, e pedir para imprimir a palavra A, ele vai imprimir teste para mim. Ó. Salvar. Vou abrir aqui o terminal de novo. New terminal. Acho que tem para dentro da pasta código. Isso. Ó, se eu pedir, ó, javac prog1.java. Java prog1. Olha lá, ele imprimiu para mim a palavra teste. E eu posso criar dessa forma, né, que não é uma forma tão comum de se criar, ou eu posso criar simplesmente aqui, ó, string B, recebe teste. Ó, não sou obrigado a usar a palavra new, né, dentro desse modelo. Ele também aceita. Existe uma diferença técnica de você criar assim ou criar assim, e eu vou mostrar provavelmente em sala, tá? Essa diferença vai ficar mais fácil para me explicar isso para vocês em sala. Deixa eu abrir aqui meu terminal novamente, só para você ver que ele vai funcionar. Tá, pedi para imprimir, né? Eu vou tirar esse processo de impressão aqui, vou jogar para baixo, e vou pedir para ele imprimir P. Né? Você vai ver que ele vai imprimir teste para mim. Deixa eu abrir aqui. No terminal. CT código. Vamos lá. Ó, javac prog1.java. Aqui um pouquinho para vocês verem. Que eu tenho agora só esse texto ali. Clear Java prog1. Veja que ele imprimiu para mim a palavra teste novamente. Ó. Veja que eu criei dessa forma, né, e pedi para colocar B. Então, é mais usual você ver desta forma do que ver dessa forma. Existe uma diferença técnica. A diferença técnica, na verdade, é que se você cria dessa forma, né, você sempre vai obrigar a criar um novo objeto. Né? Criando dessa forma, nem sempre ele vai criar um novo objeto. Né? Mas eu vou mostrar isso para vocês em sala. Então, pessoal, essa é a primeira parte. A segunda parte eu vou disponibilizar, vou iniciar a gravação daqui a pouco para vocês, que seria a parte da execução dos códigos, né? A parte de código. Então, vou parar a gravação por agora, daqui a pouco a gente inicia outra.